Glória a Deus. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Amados irmãos e amigos ouvintes do canal YouTube, Web Rádio El Shaddai e todos que ouvirão esta mensagem pelas redes sociais. Saúde a todos com a paz e a graça do Senhor Jesus. Amém? Deus seja louvado, hoje e eternamente. Amados, sem delongas, vamos trazer mais uma mensagem cristocêntrica, onde Cristo é o centro de tudo. Hoje falaremos de José e seus sonhos. José, como é conhecido, do Egito. Vamos ver o que aconteceu com José por conta dos seus sonhos. Muitos dizem que ele era sonhador, mas o texto bíblico vai nos mostrar que não foi o sonho de José, mas sim o sonho do Deus Altíssimo para José. Amém? Glória a Deus. Essa história encontra-se no livro do começo, Gênesis. O autor é Deus, o escritor Moisés. Deus seja louvado. Livro do começo, Gênesis, capítulo 37, verso 1, está escrito: Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel, também conhecido como Jacó, gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque lhe havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando os seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Teve um sonho, o contou a seus irmãos. Eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouça o sonho que tive, disse-lhes: estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao meu redor, e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? E odiaram ainda mais, por causa do sonho do que tinha dito. Depois teve outro sonho. Aleluia! E contou a seus irmãos: tive outro sonho. E desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim.
Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai repreendeu e lhe disse: Que sonho foi esse que você teve? Será que eu e sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúme dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Oremos. Pai, aqui está, Senhor, a tua bendita palavra. Lida nesta madrugada de domingo, dia 17 de novembro de 2024. Pai, que teu Espírito Santo, Senhor, abra as mentes e os corações de todos os irmãos e amigos que ouvirão esta mensagem. Fala aos corações, Senhor, em nome de Jesus. Pai querido, repreenda a ira, a fúria do inimigo contra nossas vidas, nossos. Acampa anjos guerreiros sobre todos, os de perto e de longe, para nos proteger e livrar de todo mal. Fica conosco. Fala aos corações, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus seja louvado. Amados irmãos e amigos do YouTube, Facebook, Instagram, da Web Rádio El Shaddai, os de perto e de longe, vamos perceber a imaturidade de José, a inexperiência. Primeiro, José era jovem, adolescente, 17 anos. Logo não tinha experiência. Percebemos que existia ciúme dos seus irmãos, que na verdade eram 11. Mas o ciúme aqui não era dos 11, era só dos 10. Porque José tinha um irmão mais novo chamado Benjamim, ou Benjamim, que era seu irmão por parte de pai e mãe. E qual o motivo da preferência de Jacó sobre José em relação aos demais irmãos? Já que todos eram seu filho, era filho dele. O que ocorre é, Jacó, ele tinha 2 esposas. Primeiramente, ele trabalhou por 7 anos pela sua amada, aleluia, Raquel. Raquel, ela era mais nova, filha do tio de Jacó, Labão, irmão da sua irmã, ou seja, da mãe dele, de Jacó, e era irmã de Labão, Rebeca. Só que Labão engana o seu sobrinho Jacó. Por quê? Porque ele trabalhou 7 anos para poder casar-se com Raquel. E no dia do casamento, ele foi enganado. Labão deu Lia, que era mais velha, em lugar de Raquel. Muitos podem perguntar, ele não enxergava, não via? Só que naquela época, estamos falando há mais de 5.000 anos atrás. E naquela época não é como hoje, que os casais
antes do casamento, na sua maioria, já se conhece, já coabita, ou seja, tem relações sexuais, então é tudo normal, entre aspas, para o mundo, não para o nosso Deus. Então, naquela época, se colocava um véu sobre a cabeça, e assim a noiva tinha lua de mel com seu noivo. Foi por isso que Jacó não reconheceu que estava sendo enganado pelo seu tio Labão. E no dia seguinte, a noite de núpcia, como é conhecido por muito, lua de mel, Jacó se lembra que não foi Lia que ele trabalhou por 7 anos. Aí vai seu tio Labão e reclama: tu me enganaste, eu trabalhei 7 anos por Raquel, tu me deste Lia. A resposta do tio para seu sobrinho Jacó foi: não temos costume de casar a mais nova antes da mais velha, mas trabalhe mais 7 anos, que eu também te darei a mais nova. E ele concordou. Trabalhou 14 anos para ter direito de casar com a sua amada Raquel. Eis o motivo que Jacó amava mais José. Até porque Raquel era estéril. E quando Deus abriu a sua madre, ela teve José, já na velhice de Jacó. Nessa altura, Jacó já tinha 10 filhos. E esses 10 filhos não era com, aleluia, aliás, não tinha 10 filhos, já tinha muitos outros filhos. Com Lia, ele teve 6 filhos, a primeira mulher. Lembre-se que Lia não era escolhida de Jacó, e sim Raquel. Mas como ele foi enganado, então continuou casado com as duas. Só que naquela época, também as suas criadas, digamos assim, hoje chama-se de secretária, mas naquela época era criada, se tornava serva, escrava das mulheres. Então Labão deu 2 escravas, uma para Lia e outra para Raquel, para auxiliar ela, ambas, no seu dia a dia. E também por uma disputa, porque na verdade, quanto mais filhos a mulher tivesse, ela tinha mais um olhar da sociedade, ela tinha, digamos assim, mais poder. Como Raquel era estéril, ela deu a sua serva para coabitar com Jacó, já que aí o filho de ambos seria dela. Jacó seria o pai biológico, mas a mãe não teria direito a seu filho, já que era escrava de Raquel. E assim, com a escrava de Raquel, Jacó teve 2 filhos. Então Lia, para ter mais filhos, também deu a sua escrava. E com isso, Jacó teve mais 2 filhos com a escrava de Lia.
totalizando ao todos 2 filhos de cada escrava. Lia teve 6, totaliza-se 10. E aí, Raquel, na sua velhice, teve 2 filhos, José e Benjamim. Porém, Raquel não, Lia também teve mais uma filha, totalizando 7 filhos. Mas contaremos sobre os filhos. Não entra aqui a filha. Então, Jacó, ele comete um erro. Qual é o erro de Jacó? O texto lido vai dizer que ele fez uma túnica longa. Em outras versões, fala uma túnica de várias cores. E essa túnica dá a quem usa, digamos, algo especial, como alguém que é especial em relação aos demais. Jacó percebe que através dos sonhos que no caso José tem, que ele foi agraciado pelo Deus Altíssimo, o Deus de Abraão, de Isaque, que passou a ser de Jacó. Jacó mais tarde é mudado o nome pelo próprio Deus para Israel. Moral. Faltou, na verdade, a Jacó, digamos, sabedoria, porque se ele tinha exatamente outros filhos, e ele deixou claro diante de todos que o preferido dele era José. Mas por que José? Já expliquei, vale a pena falar de novo. Porque José era o primogênito de Raquel, a sua amada, que era estéril, e lhe deu esse filho na sua velhice. Por conta disso, Jacó amava mais a José. Mas aí é um erro, porque todos são filhos. Então, segundo Deus, não se pode fazer acepção de pessoas. Tem que amar todos igualmente. Nisso Jacó não foi sábio. E aí entra a inexperiência de José. José, na sua inexperiência, na sua inocência, sendo jovem, porque ele tinha apenas 17 anos, quando Deus deu-lhe o primeiro sonho. Vamos de novo à leitura. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, meus amados, verso 2 de Gênesis 37. Esta é a história da família de Jacó, quando José tinha 17 anos. Então, observe, era imaturo, não tinha malícia, não tinha inteligência, digamos, na questão das pessoas, mesmo sendo irmãos, que são, como diz no mundo, malandro, mas a Bíblia chama de astúcia. E eles, quando viu José falar do sonho, interessante que eles tiveram o discernimento de interpretar o sonho, apesar que foi dado pelo próprio Deus. E qual era o sonho? Diz assim o texto: quando José tinha 17 anos, pastoreava
os rebanhos com seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa. Bila e Zilpa eram as escravas que Jacó coabitou com permissão das esposas, Lia e Raquel, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama dos seus irmãos. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido na sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica. Observamos que a túnica mostra o diferencial de quem usa. Ele tem algo que os demais não teriam. Exemplo, Jesus, Filho unigênito do Deus Altíssimo. Quando Jesus foi crucificado, repartiram a sua túnica, que ela de cima a baixo não tinha costura nenhuma, era de linho finíssimo. Então, Jacó deu a José essa túnica, como diz o texto, mandou fazer para ele uma túnica longa, de alto a baixo. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguia falar com ele amigavelmente. Aí entrou o ciúme e o ódio, que é algo maligno. E José, por não ter experiência, nem uma malícia, aí ele tem um sonho, e ele já sabia que seus irmãos o odiavam pela preferência do seu pai. E qual foi o sonho? Gênesis 37:5. Certa vez José teve um sonho, e quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Se já tinha ódio no coração por José, esse ódio aumentou mais ainda. Ouça o sonho que tive, disse José aos irmãos. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Aí os irmãos teve o discernimento do sonho, e eles lhe replicaram. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E odiaram ainda mais por causa do sonho do que tinha dito. Aleluia. E se não, digamos, para não ficar pior, digamos assim, para piorar mais ainda, Deus dá a José um segundo sonho. Este sonho ainda mais, digamos, ousado. Qual é o sonho? Depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua, as estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai repreendeu-lhes e disse: Que sonho foi esse? Que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos nos curvarão até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúme dele. E o pai
no entanto, refletia naquilo. Aí o pai pôde perceber que este sonho era algo divino. Não era o sonho do menino, como muitos jovens têm sonhos de casarem, de ser jogador de futebol, por exemplo, ser ator, cantor. Não era esse sonho de José. Era o sonho do Deus Altíssimo para ele, José. Então, pelo fato de os irmãos já odiarem a José, pela preferência do seu pai, que o amava mais do que todos os outros. Como eu já disse, José tinha exatamente 11 irmãos e uma irmã, 13 com ele, sendo que José era o primogênito de Raquel, a amada, a preferida de Jacó, que trabalhou 14 anos para poder casá-la com ela, para poder casar-se com ela. Porém, o pai piorou a situação quando deixou claro a preferência dele pelos demais filhos, porque ele mesmo fez de própria mão uma túnica longa, em outra versão fala de várias cores, tanto longa quanto de várias cores, mostra o diferencial da pessoa que a usa. E assim, os irmãos já odiavam. Aí José tem um primeiro sonho, que ele seria sobre os seus irmãos. Os irmãos passou a odiar mais ainda. Cuidado com o sonho que Deus te dá. Veja para quem você vai contar o seu sonho. Nem todos que estão à sua volta, ao seu redor, são seu verdadeiro amigo, ainda que seja da própria família, porque tem um espírito maligno de ciúme. Ciúme é algo destruidor, que vem junto com ódio, com ira, e destrói, mata. Então José contou os seus sonhos a seus irmãos e também o posterior a seu pai. O pai pensou naquilo e guardou. E os irmãos, por inveja, por ciúme, entre o ódio, aí maquina o mal contra seu irmão. E aí o que ocorre? Quando o pai manda José vigiar os seus irmãos que não tinham boa conduta, e quando ele percebe que José está chegando, aí ele escarnece dizendo: aí vem o sonhador, vamos matá-lo e vamos ver se esse sonho dele vai se cumprir. Mas deixa eu te dizer, quando você e eu somos fiel a Deus, o inferno pode se levantar, mas vai se cumprir na sua e na minha vida, porque o sonho de Deus, Ele vai realizar. Só que muitas vezes, quem tem esta promessa pode fazer com que Deus tarde esse sonho para ser realizado. No caso de José, ele era muito jovem e, por ser jovem, teria que ser amadurecido, e Deus permitiu toda essa luta na vida de José para provar o seu coração. Mas José foi firme, José foi fiel. E vamos ver o que ocorre com a vida de José. Depois desse segundo sonho, aí os irmãos pastoreando as ovelhas do pai, aí diz assim:
Verso 14 de Gênesis 37. Disse-lhe o pai: vá ver se está tudo bem com seus irmãos e com os rebanhos, e traga-me notícia. Jacó o enviou quando estava no vale de Hebrom. Mas José se perdeu quando se aproximava de Siquém. Um homem o encontrou vagueando pelos campos e lhe perguntou: quem é que você está procurando? Ele respondeu: procuro meus irmãos. Pode me dizer onde eles estão? Apacentando os rebanhos? Respondeu o homem: eles já partiram daqui. Eu os vi dizer: vamos para Dotã. Assim José foi em busca de seus irmãos e os encontrou perto de Dotã. Mas eles viram de longe a José. Antes que chegasse, planejaram matá-lo. Lá vem aquele sonhador, disseram eles. E agora, agora, vamos matá-lo e jogá-lo num destes poços. E diremos que o animal selvagem o devorou. E veremos então o que será dos seus sonhos. Planejaram matar José e depois dizer para o pai que o animal selvagem tinha devorado ele. E botaram esse plano em prática. Mas, porém, um dos seus irmãos não concordou em matá-lo. Glória a Deus. E qual foi o irmão? Quando Rúben ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos dos demais, dizendo: não lhe tiremos a vida. E acrescentou: não derramem sangue, jogue-no naquele poço no deserto, mas não toque nele. Glória a Deus. Rúben propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta a seu pai, enquanto os outros queriam realmente matá-lo. Chegando José a seus irmãos, perto deles, lhe arrancaram a túnica que o pai tinha feito com amor, mostrando a preferência sobre os demais, em caso de José sobre os demais outros. Arrancaram-lhe a túnica e jogaram-no num poço que estava vazio e sem água. Aleluia! Ao se assentarem para comer, observe o que é que o diabo faz no coração das pessoas que não têm temor a Deus. Tirar a própria vida do irmão, além de lançá-lo no poço com a intenção e desejo de matá-lo, foram comer tranquilo, sem se preocupar se o seu irmão estava com fome. Pelo contrário, queria vingança. Qual era a vingança? Ciúme, inveja, pelo sonho que Deus o deu. Cuidado com quem você reparte os seus sonhos. Jesus disse que o nosso maior inimigo é da própria família. Porque quando não tem temor a Deus, o diabo vai usar o mais próximo, porque ele sabe que aí dói mais. Exemplo: se você tem um conhecido e ele, digamos, te decepciona, você fica abatido. Mas quando é do próprio sangue, pai, mãe, irmãos, um parente mais próximo, dói mais, fere mais. Por isso Jesus disse
no capítulo de Mateus, que já era a profecia de Miqueias, capítulo 7, verso 5. E ele diz assim, Mateus, evangelho que escreve Mateus, por sinal o primeiro evangelho da nova aliança. São 4 livros chamados de evangelho. Mateus, Marcos, Lucas e João. Sendo que só Mateus e João foram discipulados, apóstolos de Jesus. Marcos e Lucas. Marcos, ele era conhecido como João Marcos. Ele era sobrinho, aleluia, sobrinho de Barnabé e filho na fé de Pedro. Porém, ele foi discipulado por Pedro, mas também o seu tio, Barnabé, o instruiu. Não é esta pregação. E Lucas foi discipulado por Paulo. Então os 4 é conhecido como os evangelhos. Aí depois vem as cartas paulinas, Atos dos Apóstolos, as cartas paulinas. Aí vem Tiago, Judas, não Iscariote, e Apocalipse, que é revelação. E os escritores hebreus que eu esqueci de mencionar. Total são 27 capítulos, melhor dizendo, livros da nova aliança. Glória a Deus. Então, meus amados, em Mateus capítulo 10, Jesus vai dizer assim, verso de número 37. Aliás, 35. Pois vim para fazer que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. 36. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Isso aqui devemos discernir espiritualmente. Não é quando nos tornamos servos de Cristo, aí vamos ter os nossos parentes, família, familiares como inimigo. Mas quando servimos a Cristo e eles não, aí há uma divergência espiritual. E o inimigo vai usar quem não está no caminho para tentar bater quem está no caminho. Jesus disse, quem está comigo está na luz. Quem comigo não está, está na treva. E treva e luz não combina. Quando a luz, ela resplandece, as trevas dissipa. Por exemplo, estamos na madrugada de domingo, dia 17. Logo mais ao amanhecer, o sol, se Deus Altíssimo permitir, ele vai brilhar, porque pode chover. E com chuva o sol não brilha. Mas se não tiver chuva, não tiver nublado, aí o sol brilha. Não é assim? E quando o sol brilha, as trevas dissipam, que é a noite. Então, o diabo sabe a fraqueza do ser humano. E ele veio para matar, roubar e destruir. Por isso, quando os irmãos de José conhecem os planos de Deus para ele, lhe causa ciúme, inveja, ódio, principalmente em saber que seu pai tinha preferência por ele de que qualquer outro irmão. E o diabo coloca no coração deles para matá-los. Mas, meus amados, a palavra de Deus diz, 1 de João, capítulo 5, verso 18,
quem é nascido de Deus, Deus o protege, e o maligno não lhe toca. O diabo tentou de todo jeito matar José. Olha o que ocorre. Eles lançaram no poço, mas estava sem água. Só o tombo do buraco, que era fundo, ele já se machucou. Nessa altura, cansado, porque estava andando naquela época, não tinha moto, não tinha nem bicicleta, muito menos carro. Estamos falando há cerca de quase 5.000 anos atrás. Aleluia! Então o que ocorre? Assentaram para comer. Viram de longe uma caravana de ismaelita que vinha de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiaria, bálsamo e mirra, e que eles levavam para o Egito. Judá disse então a seus irmãos: Judá é o quarto filho de Jacó, e é da tribo de Judá que nasceu humanamente o Salvador do mundo, Jesus Cristo. Amém? Judá disse então a seus irmãos: que ganharemos que ganharemos se matarmos o nosso irmão? Esconderemos o seu sangue? Vamos vendê-lo ao ismaelita? Não tocaremos nele, afinal é nosso irmão, é nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Ou seja, aqui já foi plano de Deus levar José para o Egito, porque lá no Egito o Senhor ia exaltar José. Lá no Egito o Senhor ia fazer os seus planos na vida de José se cumprir. Como se cumpriu? Aí ocorre, venderam José por 20 moedas. Foi o preço da venda do seu irmão. E depois que eles vendem para esses mercadores ismaelitas de Midian, diz assim: quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e venderam por 20 peças de prata ao ismaelita, que o levaram para o Egito. Quando Rúben, que foi o primeiro a se levantar a favor de José, não matá-lo, porque ele pretendia levar de volta para seu pai, e diz assim: quando Rúben voltou ao poço e viu que José já não estava lá, rasgou suas vestes e, voltando a seus irmãos, disse: o jovem não está lá, para onde irei agora? Então eles mataram um bode. O que é que ele estava dizendo? Porque se chegasse lá sem José, o pai com certeza ia fazer algo com eles, ia repreendê-lo de uma forma severamente, até porque se tratava do seu filho predileto. Aí ele diz assim: voltando a seus irmãos, num caso Rúben, aleluia, quando Rúben voltou ao poço e viu que José não estava lá. E quem era Rúben? Rúben era o primogênito de Jacó com Lia, a sua primeira esposa, a qual ele foi enganado pelo seu tio Labão. E vendo seus irmãos, disse:
O jovem não está lá. Para onde irei agora? Então eles mataram um bode, mergulharam, que já tinha tirado a túnica, não vendeu ele com túnica, até porque se chegasse lá com túnica, ia saber que era alguém especial e não escravo. E diz assim: então eles mataram um bode, mergulharam no sangue a túnica de José e o mandaram ao pai com este recado: achamos isto, veja se é a túnica do teu filho. Nem mencionaram o nome, porque o pai já sabia que era José. No caso, Jacó reconhece. E ele reconheceu e disse: é a túnica de meu filho. Um animal selvagem o devorou. José foi despedaçado. Disseram ao pai. Então Jacó rasgou as suas vestes, vestiu-se de pano de saco e chorou muitos dias por seu filho, pois os seus filhos e filhas vieram consolá-lo. Só que ele só tinha uma filha. Aqui o texto está falando de filhas, pode ser também os parentes. Consolá-lo. Mas ele recusou ser consolado, dizendo: não. Chorando, descerei à sepultura para junto do meu filho. E continuou a chorar por ele. Nesse meio tempo, no Egito, os medianitas venderam José a Potifar, um oficial de Faraó, o capitão da guarda. Aqui começa uma outra história. José, agora escravo de Potifar. Mas o que ocorre? Tudo que José colocava a mão na casa de Potifar prosperava. Nessa luta, José era fiel ao seu Deus e Deus estava com ele. Muitos pensam, quando vê algum crente em tribulação, em aflições, logo pensam, na sua maioria erroneamente, que estão em pecado, por isso Deus o abandonou. Nem sempre é assim. No caso de José, Deus estava com ele. Era plano de Deus os dois sonhos, lembra? Então vamos ver o que ocorre. No capítulo 39, aleluia, de Gênesis, José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial de Faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinha levado para lá. O Senhor era com José. O Senhor estava com José, mesmo sendo ele escravo. Mas na casa de Potifar, ele tinha regalia, digamos assim. Olha o que diz. Glória a Deus. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio, sendo Potifar. Quando este percebeu que o Senhor, o Deus Altíssimo, era com José, aleluia, e fazia prosperar em tudo o que ele realizava, aonde ele punha as mãos, o tornou administrador de seus bens, ou seja, um diretor, um gerente, digamos assim, administrador de todos os seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e confiou tudo o que possuía, desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens.
o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim deixou ele aos cuidados de José. Assim deixou ele aos cuidados de José. Tudo que tinha, Potifar, tudo que tinha, não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. Aleluia. José era atraente, de boa aparência. Depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo, ou seja, a mulher de Potifar começou a dar em cima dele, cobiçá-lo, querendo coabitar com ele, deitar com ele. Olha o que aconteceu. A mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e convidou: venha, deite-se comigo. No mundo, por exemplo, ou alguém que não teme a Deus, logo não ia perder essa oportunidade de se dar bem, por conta que a mulher do seu senhor gostou dele e queria ele como seu amante. Mas José o recusou. Por que o recusou? Porque era o certo. Porque ele temia o Deus Altíssimo. E olha o que José vai falar. José era atraente, de boa aparência, e depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha, deite-se comigo. Mas ele o recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupou com coisa alguma de sua casa, e tudo que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Aleluia. A Bíblia diz em Jó, capítulo 28, verso 28. O temor ao Senhor é sabedoria, e apartar-se do mal é o entendimento. José tinha temor ao Senhor, por isso logo tinha entendimento. E sabia que ali era um laço do inimigo. E a Bíblia diz: fugir da aparência do mal. Aleluia. Glória a Deus. Assim, embora ela insistisse com José, dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Um dia, ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Creio eu, a Bíblia não diz, mas ela deve ter dispensado todos para ficar com ele, para quem sabe persuadi-lo mais uma vez. E aí o texto diz: ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo: vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Ou seja, ela agarrou o manto e ele foge, o manto fica. Aleluia. E esse manto aqui é a capa. Glória a Deus. E aí ela maquina um plano diabólico. E ela vai contar para os empregados que José tentou agarrá-la à força, ou seja, estrupá-la. E com isso, quando o marido chega, Potifar, ela conta a mesma mentira. E qual era o plano de todo que tentasse, digamos, tentar estrupar a mulher do Senhor?
era a morte. E aí ela pede para ele matá-lo, porque ficou com raiva, porque não conseguiu o que ela queria. E diz assim: quando ouviu gritar por socorro, largou o manto ao meu lado e fugiu da casa, ela contando para os empregados. E depois fez o mesmo para o marido quando chegou. Glória a Deus. Aí Potifar manda chamar José. Mandou buscar José e lançou-o na prisão, em que era posto os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele. Mesmo nas aflições, o Senhor estava com ele. A Bíblia diz, Salmo de número 34, Salmo de Davi, verso de número 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor as livra de toda. Foi o caso de José, muitas aflições, mas também era plano de Deus, e ele estava com José. Aleluia! E livrando da morte dos seus irmãos, livrou aqui de Potifar, em vez de matá-lo, botou na prisão. Era plano de Deus. Vamos ver o que ocorre. José ficou 1 ano na prisão. Aliás, 1 ano na casa de Potifar. E na prisão, ele vai ficar 12 anos. Mas o que ocorre? Quando José, ele está na prisão, lá o carcereiro gostou de José e botou ele como, digamos, cuidador dos outros presos. E aí vai ocorrer algo interessante. Nesta época, José já estava lá há 10 anos. Isso mesmo. 1 ano na casa de Potifar, com 10 anos na cadeia já era 11. Presta atenção o que está escrito. Quando ele tinha 10 anos preso, mas ele tinha liberdade lá com os demais prisioneiros, era cuidador dos outros, era uma espécie de carcereiro, digamos, substituto. E ali foi levado 2 prisioneiros do rei. Um era copeiro, que servia ao rei. Copeiro era aquele que provava antes. Glória a Deus. Tudo que o rei ia beber, ele provava antes. Que se tivesse veneno, quem morria era o copeiro. A comida era o copeiro que provava. Se tivesse veneno, era o copeiro que morria. Então o rei só comia depois que ele via o copeiro beber ou comer da sua bebida ou do seu alimento. Moral da história: esse copeiro foi preso juntamente com o padeiro. Houve algo, e aí, digamos, acusaram um ao outro, e o rei botou os 2 na cadeia. Certo tempo, a Bíblia não conta quanto tempo tinha esses copeiros lá presos, e o padeiro, o copeiro e o padeiro, mas na época, eles tiveram um sonho, José já tinha 10 anos lá. E aí o que ocorre? José, conhecendo todos, viu o semblante do copeiro e também do padeiro triste. E perguntou-lhe, por que a sua alma está tão abatida? Eles disseram, tivemos um sonho, mas não sabemos o seu significado. Aí José, como tinha
por Deus dado a ele o dom de discernir, de interpretar sonho. Aí o que ocorre? José disse: conta-me o sonho. E eles contaram. Primeiro, o copeiro disse o seguinte: sonhei que estava na presença do rei e com a sua taça na mão. E aí José disse: o sonho é esse. Daqui a 3 dias, você vai estar de volta à presença do rei e será restituído na presença dele. Ou seja, ia ser recuperado o seu posto de copeiro na presença do rei. Aí o padeiro, vendo a interpretação do seu colega, que era boa, aí disse: também eu tive um sonho. Eu sonhei que estava com um balaio de pão na cabeça, porque ele era padeiro. E vinha as aves do céu e comia sobre a minha cabeça. Aí o desfecho do padeiro é o contrário. Aí José disse: o sonho é o mesmo, daqui a 3 dias você também será levado à presença do rei. Mas ele vai decapitar você. Então não poderia ser pior. E ocorreu exatamente como José falou. Com 3 dias, os dois foram levados à presença do rei. O padeiro foi decapitado, morto, e o copeiro restituído na presença do rei. Mas José tinha dito ao copeiro: quando estiver diante do rei, lembre-se de mim, para que o rei tirasse ele de lá, já que ele era inocente. Não sabendo José que ainda ele não estava preparado. Lembre-se que José, quando teve o sonho, ele tinha 17 anos. Com mais 11 anos que se passou, 1 ano na casa de Potifar, 10 anos na cadeia, na prisão. Então, lá se vai 28 anos de idade. Porém, o próprio Deus fez com que o copeiro se esquecesse. Porque depois de 2 anos desta data, agora já era 13 anos que José estava preso. Melhor dizendo, 12 anos. Porque um na casa de Potifar, com 12 anos, 13 anos. E aí o que ocorre? Quando passou-se 2 anos desse sonho dos copeiros e do sonho do padeiro, o copeiro se esqueceu. Moral da história. Aí, 2 anos depois, o rei teve 2 sonhos. Qual foi o sonho? O primeiro, ele sonhou que 7 vacas gordas saíam do rio e por trás das 7 vacas gordas saía 7 vacas magras. E as 7 vacas magras devorava as gordas. Ele acorda atônito, mas depois volta a dormir. Aí tem o segundo sonho. Qual é o segundo sonho? 7 espigas de milho boas, robustas, lindas, seus grãos bonitos. E depois aparece 7 espigas de milho queimada. E a queimada engolia as boas. Aí ele ficou sem saber. Chama os magos, os adivinhos, que era costume dos pagãos, do povo do Egito. E ali ninguém soube interpretar. Aí Deus lembra o copeiro de José. Aí ele disse: meu senhor, na prisão tem um jovem chamado José. Eu tive um sonho e também o padeiro. E como ele interpretou, aconteceu. Ele me disse que eu seria restituído à sua presença
e o copeiro e o padeiro seria morto. E assim sucedeu. Aí o que é que ocorre? Ele manda, o rei, manda José buscar José. Gênesis 40. Algum tempo depois, o copeiro e o padeiro, como eu já falei, que fizeram uma ofensa ao seu senhor, o rei do Egito, e Faraó irou-se com eles e colocou na prisão. Mas para ganhar tempo, já contei essa história. Aí quando chega, exatamente, glória a Deus. Aí ele manda tirar José e diz assim: verso de número 9, Gênesis 49. Então o chefe dos copeiros contou o sonho a José. E aí o que ocorre? José contou a história. Vamos lá. Glória a Deus. Agora vamos ver o sonho do rei. Diz assim: Gênesis 41. Ao final de 2 anos, que foi o tempo que os dois tinham saído da prisão, um morreu e o outro foi restituído, aí o copeiro lembra-se de José. E ao final de 2 anos, o faraó teve o sonho. E esse sonho, eu já contei, mas vamos ver a parte que ele manda tirar José da prisão. Aleluia. Glória a Deus. Verso 14. Gênesis 41, 14. Quando o copeiro conta o sonho que ele teve com o padeiro e que José interpretou, já que ninguém sabia interpretar o som do faraó, aí o copeiro lembra de José e conta a ele. Aí o faraó manda chamar José, que foi trazido depressa do calabouço, que era a prisão. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se a Faraó, que para se apresentar diante do rei, não é de qualquer jeito, mas muito, e quer estar na presença do Deus Altíssimo de qualquer jeito, sem reverência e sem temor. Se é o homem que é miserável pecador, tem reverência e temor. E Deus Altíssimo, pense nisso. Faraó disse a José, quando ele chegou à sua presença, depois de ter mudado a aparência, feito barba, trocar de roupa, chega à presença de Faraó. Verso 15 de Gênesis 41. Aí ele conta o sonho que ele teve a José. Então, 17. O faraó contou o sonho a José. Sonhei que estava em pé, à beira do Nilo, quando saíram do rio 7 vacas, belas, gordas, que começaram a pastar entre o junco. Depois saíram outras 7 raquíticas, que era magra, muito feia e magra. E nunca vi vaca tão feia em toda a terra do Egito. As vacas magras e feias comeram as 7 vacas gordas que tinha aparecido primeiro. Mesmo depois de havê-las comida, não parecia que tivesse feito, pois continuava tão magra como antes. Então acordei. Aí vai ter o segundo sonho. Depois tive outro sonho.
vi 7 espigas de cereal cheias e boas, que crescia no mesmo pé. Depois dela brotaram outras 7, murcha, mirrada, ressequida pelo vento leste, ou seja, queimada. As espigas magras engoliram as 7 espigas boas. Contei isto aos magos, mas ninguém foi capaz de explicá-lo. O faraó teve um único sonho, respondeu José. Aí ele disse, faraó teve um único sonho. Disse-lhe José, Deus revelou a faraó o que está para fazer. As 7 vacas boas são 7 anos, e as 7 espigas boas também são os mesmos 7 anos. Trata-se de um único sonho. As 7 vacas magras, feia, e depois as outras. As espigas mirradas e as boas são 7 anos. As 7 espigas feias e as 7 vacas magras são 7 anos de escassez que vai ter em toda a terra. Aí ele diz assim, exatamente como eu disse ao faraó. Deus mostrou a faraó aquilo que ele vai fazer. 7 anos de muita fartura estão para vir sobre toda a terra do Egito. Mas depois virão 7 anos de fome. Então todo o tempo da fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. A fome virá depois e será tão rigorosa que o tempo da fartura não será mais lembrado na terra. O sonho veio a Faraó 2 vezes, porque a questão já foi decidida por Deus. Aleluia. Que se apresse em realizá-la. Procure agora o Faraó um homem criterioso e sábio e ponha-o no comando da terra do Egito. O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Eles deverão recolher e o que puderem nos anos bons que virão, fazer estoque de trigo sobre o controle de Faraó. Serão armazenados nas cidades. Esse estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. Aí agora vai se cumprir o sonho do Deus Altíssimo, os 2 sonhos. E já ficou um pouco longo, vou resumir. Aí diz assim, o plano pareceu bom. 41:37. Gênesis 41:37. O plano pareceu bom a Faraó e a todos os seus conselheiros. Por isso, o Faraó lhe perguntou, será que vamos achar alguém como este homem em que está o Espírito divino? Aleluia. Disse, pois, o Faraó a José, uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. José não chegou para o rei e bajulou dizendo, eu posso fazer isso, eu posso armazenar, porque Deus está comigo. Não, ele deu conselho para que Faraó o fizesse. E como era plano de Deus, Deus faz com que Faraó reconheça que ele não vai encontrar ninguém melhor que José. E aí acontece o seguinte, você terá o comando do meu palácio e todo o meu povo sujeitará as ordens suas. Somente em relação ao trono serei maior que você. E Faraó prosseguiu, entrego
a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, Faraó tirou do dedo o seu anel e selou e colocou o dedo no dedo de José. Mandou vestir linho fino, colocou uma corrente de ouro no seu pescoço, também fez subir em sua segunda carruagem real. E à frente, os arautos ia gritando: abra caminho. Assim José foi posto no comando de toda a terra do Egito. Amados, aí José foi exaltado por Deus Altíssimo. E aí o que ocorre? Vai acontecer os dois sonhos. Primeiro, nos 7 anos, José, com a sabedoria que Deus lhe deu, armazenou em celeiro. E os 7 anos seguintes, veio fome em toda a terra do Egito. E aí Jacó soube que no Egito tinha alimento farto. Aí ele manda seus filhos ir comprar alimento. E eles foram, os 10. Só ficou Benjamim, porque Jacó não queria perder Benjamim, porque era o único filho, segundo o que ele sabia, porque nessas alturas já tinha se passado 13 anos. E aí ele não sabia realmente, porque os filhos fizeram aquela, digamos, coisa maligna, dizendo que o animal matou o filho e provando com a túnica de sangue. Porém, não mostrou corpo, não mostrou cadáver, mas disse que devorou, então não sobrou nada. Porém, aí o plano vai se cumprir, 13 anos depois, sendo que agora José, governador do Egito. Aleluia. Aí o que ocorre? Os 10 vão comprar. Chegando lá, não reconhece o seu irmão José. Por quê? Diante de uma autoridade, não se olhava nos olhos, se inclinava, falava, aleluia, de cabeça baixa, com reverência. E ali José, reconhecendo os seus irmãos, aí ele faz um plano. E aí diz o seguinte: pergunta se eles não são espia, se não estão lá para saber conspirar, roubar. Aí eles dizem que não. Aí José diz, para provar, o que vocês falam é verdade? Aí prendeu um dos irmãos e disse, vá, você vai ter que voltar de novo para comprar alimento. E se você trouxer o irmão mais novo, que vocês disseram, aí eu vou saber que vocês falaram a verdade. Mas se vocês não mentiram, não voltarem, seu irmão ficará como escravo. Aí eles foram, contou isso ao pai. Só que tem um detalhe, o dinheiro que eles pagaram pelo alimento, José mandou devolver tudo nos sacos dos cereais. E chegando lá, ele contou isso ao pai com surpresa. Aí o pai já chorou dizendo, já perdi José, agora mais um filho. Aí, resultado, acabou o alimento. Aí eles disseram, pai, temos que voltar para comprar. Porém, temos que levar Benjamim, senão o governador disse, se não levar o menino, então é melhor não ir. Aí o pai recusou por um tempo. Mas como ele viu que não tinha jeito, ele disse, vamos morrer todos de fome. Aí um teve a ideia, dizendo, se Benjamim não voltasse, ele podia matar ele e os seus filhos. Moral da história, Jacó não teve saída. Teve que deixar Benjamim ir. E quando José vê seu irmão mais novo, que era também filho de Raquel, só tinha eles dois, e aí ele bola um segundo plano para saber se o coração dos seus irmãos tinha mudado. E aí ele faz o seguinte, despacha, dá um banquete primeiro a todos,
eles comem, depois vende a eles, digamos, seus alimentos, eles vão embora. Aí José manda botar a sua caneca de prata no saco de Benjamim. E ali ele vai dizer o seguinte: aleluia, manda ele embora. Quando eles forem embora, aí eles voltam e dizendo: é assim que você dá de gratidão depois do banquete que o governador ofereceu a vocês, roubando sua caneca predileta? Aí eles disseram assim: se vocês encontrarem a caneca no saco daquele que você encontrou, pode levar e matá-lo. E para surpresa dele, estava de Benjamim. Aí levaram todos ele de volta e disseram ao governador, que era José, ele não sabia, dizendo: encontramos exatamente no mais novo. Aí José disse: bota ele prisioneiro e vocês podem ir embora. E não volte mais aqui. Moral da história: um deles se prostrou diante de José e disse: não, meu senhor, não faça mal ao mais jovem. Meu pai já está idoso. Ele perdeu seu filho predileto José e até hoje chora. E se ele perder esse também, ele não vai suportar, vai morrer. Troque ele por mim, eu fico no lugar dele. Aí José se retira um pouco, chora, porque viu que o coração dele tinha mudado. Em outra época ele matava o filho sem digamos, dó. E aí José volta e diz: eu sou José, aqueles que se venderam como escravo para o Egito. Quando eles ouviram esta revelação, tiveram muito mais medo ainda. Porém José disse: não tema, porque foi plano de Deus para que eu viesse para um tempo desse socorrer a minha família. Reduzindo, José manda chamar o pai para morar no Egito. Na época foi 75 vidas e passaram a viver com José. E assim se tornaram depois da morte de José. José viveu 110 anos. Aí depois muda-se de Faraó, que Faraó é um título, e não conhecia José, a escravizar o povo hebreus, que crescia muito. Aí depois Deus manda Moisés como libertador, é outra história. Amados, primeiro, não conte seu sonho a qualquer pessoa, porque você não sabe o coração. Conte para Deus, porque a Bíblia diz: lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro, capítulo de número 5, verso 7. Amém? Que Deus nos ajude, que o Espírito Santo continue falando, bradando em cada coração. Amém? Shalom, Adonai, e um grande abraço.